Bem, vamos lá, meninos, dando continuidade à nossa segunda parte, né? O segundo momento da nossa aula de hoje. A gente estava falando aí justamente sobre as hipóteses de litigância de má-fé, né? Era justamente o que a gente estava tratando hoje. Então, vamos lá. Só um minutinho aqui. Pronto, a gente estava falando aí do inciso 4. Deixa eu ver aqui, eu acho que já foi todo mundo, acho que já, né? Não sei se tem alguém para entrar na sala, mas eu acho que não. Vamos aqui do nadamento. Então, veja. Então, como eu estava falando, meninos, você apresentar um recurso que não era cabível é justamente agir aí, opor uma resistência injustificada. É injustificado. Só um pouquinho. Admitir todos. Tinha Priscila e Luiz ainda para entrar aqui. Mas agora já deu certo. Certo? Existem várias medidas, pessoal. Então, por exemplo, o juiz determinou que você cumprisse uma determinada liminar. Você vai, faz uma petiçãozinha, entra com pedido dizendo que não entendeu como era para cumprir. Poxa, mas você já ficou claro na decisão do juiz como era que a liminar deveria ter sido cumprida? Então você está atrasando o processo de maneira inapropriada, né? Apenas procrastinando, como eu disse, né? Em números. Por exemplo, você, na hora de produzir uma prova, vamos imaginar que você arrolou uma testemunha que era inexistente, você inventou o nome. Maria José da Silva Feitosa, mora na rua tal, na cidade de São Paulo. Essa é a minha testemunha do processo. E você sabe que essa pessoa não existe, que foi você que inventou. E aí fica, né, a justiça vai tentar procurar a dona Maria para intimar ela e não vai achar. Ou seja, isso só vai atrasar injustificadamente o andamento do processo. Então, são todas as medidas que você, porventura, como parte, tomar no sentido de atrasar, no sentido de retardar o andamento do processo, implica dizer que você está agindo de má fé. Agindo de má fé. Inciso 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. O que é agir de forma temerária? Agir de forma temerária, meninas, é agir de forma arriscada, de forma imprudente. É você litigar ou praticar um determinado ato de forma negligente, sem o devido compromisso com a verdade real dos processos. É você agir de tal forma que isso possa causar um prejuízo de forma gritante, né? De forma aviltante ao próprio processo em si. Então, proceder de modo temerário dentro do processo é você agir de forma imprudente, de forma você a não agir com a cautela necessária, é você não agir de forma que possa causar algum dano de ordem processual, algum dano, algum prejuízo que isso venha a culminar com, digamos assim, até, sei lá, uma nulidade futura, que isso venha a causar aí um prejuízo para outras pessoas extremas e por aí vai. Por exemplo, vamos imaginar que você, dentro de um processo, você arrolou como testemunha, por exemplo, uma pessoa que você sabia que era inimigo capital da outra parte. Você sabia que a testemunha era inimigo capital, que eles não podiam sequer estarem no mesmo ambiente um do outro. Aí tu vai arrolar o cara para ser tua testemunha. Né? E aí você diz, não, o processozinho que eu tenho meu aí é só para tu dizer que tu me conhece, tal, né? coisa de boa. Você sabia que a testemunha era inimigo da outra parte, inimigo capital. E sangue e fogo comeu o povo. Aí chega na hora da audiência, na hora que a testemunha entra, porra, tá lá.
a outra parte que é inimigo pessoal do cara. Então, isso é agir temerário. É você colocar em risco, né, aí a integridade física de outras pessoas, do juiz, do promotor, dos advogados, das partes que estão lá, né? Agir de maneira temerária. Se você sabe que você vai praticar um ato, cujo ato pode causar algum dano, né, a quem quer que seja do processo, você deve se abster da prática desse ato. Né? Inciso 7. Provocar incidente manifestamente infundado. Professor, o que é um incidente? É a mesma coisa que acidente? Não. Quando a gente fala incidente aqui, meninos, a gente está falando de incidente processual. Incidente processual. Vocês ainda vão estudar, né? Lá na frente a gente vai ter momentos específicos para vocês verem os incidentes. Mas deixa eu dar apenas um exemplo para ficar claro aqui como é que uma situação dessa pode acontecer. Por exemplo, você alegar que a outra parte, você está litigando dentro de um processo, você é réu de um processo e você alega na tua defesa que o autor do processo é portador aí de distúrbios mentais, que o cara está doido de pedra, que aquilo não existe, que não tem nada a ver uma coisa com a outra e que ele deve ser interditado judicialmente porque tem problema de natureza mental, por exemplo. Aí tu vai e alega isso dentro de um processo. Ora, se qualquer das partes de um processo, se houver algum resquício de que uma das partes do processo possua problemas de natureza mental, o que é que o juiz tem que fazer? Suspender o processo e instaurar um incidente para apurar a sanidade mental ou não das partes. Então, se você alegou isso apenas por alegar, se você sabe que o cara não tem prova, pode até ter, mas se você não tem como provar isso, se for passar pelo exame clínico e no exame clínico não ficar comprovado que a outra parte lá, que você disse que o cara tinha problemas de sanidade mental, se isso não ficar comprovado dentro dos autos, você provocou um incidente infundado, ou seja, um incidente que você sabia que não tinha qualquer espécie de fundamento, mas você alegou aí para ganhar mais um tempinho e tentar se sair bem do processo. Tentando dar um de João sem braço aí, o famoso se colar, colou. Então, se você provoca um incidente dentro do processo, que você sabe que aquele incidente não tem qualquer espécie de fundamento, você está agindo de má fé processual. E olha que legal aqui, eu já tinha até falado hoje. Se você interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório. Professor, o que é que significa protelatório? É a mesma coisa de que procrastinatório, ou seja, apenas para atrasar o andamento do processo. Então, se porventura qualquer parte de um processo ingressar com um recurso manifestamente protelatório, o juiz pode aplicar uma litigância de má-fé. Professor, mas e se a parte entrar com recurso? Se o recurso for cabível, se for tudo bonitinho, tudo perfeitinho, o cara vai estar agindo de má-fé? Não, aí não está agindo de má-fé, não. O que o inciso está dizendo é você entrar com recurso que você sabia que ele não cabia. Você entrou com recurso apenas para tentar dar uma atrasadinha no processo, para você ganhar mais tempo e por aí vai. Então, é o recurso que você sabe que não cabe. É você entrar com recurso, porque quando a gente estiver estudando recurso, meninos, vocês vão ver lá na frente que para os recursos, eles existem e eles são cabíveis para determinadas espécies de decisão. Então, por exemplo, para uma decisão A, vai ter tal e tal recurso, mas não cabe todo e qualquer recurso de uma decisão A. Por exemplo, uma sentença de um juiz. De uma sentença de um juiz, só cabem duas espécies de recurso, que é embargos ou apelação. Ah, mas eu queria entrar com recurso extraordinário para o Supremo. Beleza. Se você fizer isso,
você está entrando com um recurso manifestamente protelatório. Por quê? Porque não cabe essa espécie de recurso para a espécie de decisão que foi prolatada. Certinho? Então, entrou com recurso que sabe que não cabe, você está agindo de má fé. Recurso protelatório, anotem essa outra palavrinha aí, ou procrastinatório. Implica dizer que é apenas para ganhar tempo. E aí, continuando aqui, meninos, o artigo 81 vai dizer o seguinte: de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa. Quando o artigo diz, de ofício ou a requerimento, ou seja, o próprio juiz, percebendo que alguém agiu de má-fé, o próprio juiz já pode condenar aquele que agiu de má-fé a pagar uma multa. E o artigo continua, cuja multa deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor do processo. A indenizar a parte contrária pelos prejuízos que sofreu e a arcar com os honorários advocatício e todas as despesas que efetuou. Então, quem for condenado por litigância de má-fé, o juiz vai aplicar uma condenaçãozinha aí superior a 1 e inferior a 10% do valor do processo, aí, do valor da coisa que está sendo discutida. E essa multa é revertida aí em favor da parte contrária, aquela que sofreu, aquela que não praticou a litigância de má-fé. Então, agiu de má-fé, o juiz vai... A consequência processual é essa. Sofreu uma multa de superior a 1 e inferior a 10% do valor aí do objeto do processo que está sendo discutido entre as partes, onde foi constatada a litigância de má-fé. Certinho? Então, alguma dúvida por enquanto aqui, porque aqui agora a gente vai falar de honorários. Deixa eu ver. Isso mesmo, pronto. Aqui, esse artigo 82 aqui já começa a falar um pouquinho de honorários. Alguma dúvida por enquanto, meninos? Para não ir adiantando e ficando alguma... Não, nem de todas, nenhuma. Beleza, então maravilha. Continuando. O artigo 82 do CPC vai dizer o seguinte: salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a final da sentença, ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido. Em síntese, o que quer dizer esse processo? A regra é o seguinte: a regra é a justiça ela é paga. Para você entrar com o processo, você tem que pagar. Professor, onde é que está isso? Aqui, incumbe às partes o prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhe o pagamento. Certinho? Essa é a regra. A justiça é paga. A exceção é a gratuidade. Professor, onde é que está a exceção? Está aqui. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça. Então, a regra é: quem entra com processo tem a obrigação de pagar as custas processuais, que é as taxas que o Poder Judiciário cobra, junto com as diligências que forem necessárias para realizar as intimações, né, os atos praticados pelos oficiais de justiça e as taxas, né, que isso é calculado dentro... Cada Poder Judiciário tem a sua própria tabela. Cada estado, por exemplo, Paraíba tem uma tabela, Pernambuco tem outra, por aí. Professor Clodoaldo. Tem a sua própria tabela. Oi. Sebastião. Vem lá, meu irmão. Ô, doutor Clodoaldo,
eu responda só por curiosidade. Na Justiça, todos os funcionários eles são também assalariados, não é isso? Todos os funcionários, do juiz ao que faz os auxílios de serviços gerais, é isso? Isso. Esses honorários são baseados, não, são embasados em que lei? Lei estadual. Cada estado tem a sua. Ok. Cada estado, né? Cada estado do Brasil possui a sua própria lei. É tanto, Sebastião, que você pode ter, por exemplo, o mesmo processo aqui na Paraíba, você vai pagar, com certeza, bem mais caro do que no Pernambuco. Por quê? Porque a lei da Paraíba, o valor das custas, o percentual do valor das custas é bem mais alto do que no Pernambuco. Paraíba ou é a primeira no Brasil, ou é o primeiro ou o segundo estado no Brasil que tem as custas mais altas do país inteiro, é o estado da Paraíba, por exemplo. Pernambuco é bem acessível o valor, é bem razoável mesmo. Professor, como é que diz assim, os honorários que entram, né, para a Justiça, no final do ano é feito aquele balanço e os excedentes são rateados entre os juízes, entre o pessoal da Justiça, né? Se eu não me engano, é assim? Não sei não, Sebastião. Confesso que nunca fui atrás de saber não, meu filho. Confesso que não sei te dizer isso não, assim. Mas, vamos só fazer uma pequena correção. Cuidado para não confundir. A palavra honorário significa outra coisa, que a gente vai falar aqui embaixo. Viu? Honorário significa outra coisa. A gente está falando aqui de custas processuais. Certo? Assim, só para, tecnicamente, a gente aprender as palavrinhas de forma bem correta. Isso que a gente está falando são as custas. Né? O que eu sei te dizer, Sebastião, é assim, é que, por alto, né? Eu nunca fui atrás, confesso que nunca fui atrás. Mas o que eu sei das custas é que existe um fundo do Poder Judiciário, onde grande parte do valor das custas é para manter o próprio Poder Judiciário. Por exemplo, para fazer reforma em fórum, não é para pagar salário de servidor. Normalmente não é para pagar salário de servidor, porque tem orçamento próprio para isso. Mas, para construir fórum, para reformar, comprar equipamento, comprar computador, instalar internet, comprar veículo para o tribunal, manter o tribunal de um todo, né? Então, uma parte vai para isso, outra parte é dos oficiais de justiça, porque eles cumprem mandatos. Por exemplo, o cara vai cumprir um mandado de intimação lá num sítio que fica a 50 quilômetros de distância. Isso gera despesa para o oficial, né? Então, existe uma parte disso rateado com os oficiais de justiça para custear essas despesas. Outra parte vai para a Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral não tem juízes próprios, não tem magistrados próprios, então serve para custear as despesas também. O que eu sei te dizer, meu querido, é mais ou menos isso, mas eu nunca fui a fundo para saber se finalmente se racha com o juiz e o servidor. Isso eu confesso que não sei te dizer não. Mas só lembrando, o nome técnico é custas processuais. Para não confundir com o honorário que eu vou falar agora de honorário. Certinho? Respondeu aí a dúvida? Então, beleza. Vamos lá. O parágrafo segundo, eu suprimi o parágrafo primeiro aqui porque, como eu disse, eu separei apenas aquilo que eu achava que era interessante a gente discutir nesse momento aqui. Parágrafo segundo do artigo 82. A sentença condenará o vencido a pagar o vencedor as despesas que antecipou. O que quer dizer isso? Isso aqui, meninos, é o que a gente chama a parte que for sucumbente, ou seja, a parte que perder no processo, tem a obrigação de ressarcir a outra, se porventura a outra tiver adiantado alguma despesa para a justiça. Por exemplo,
Você entrou com uma indenização e você não poderia ser considerado um beneficiário da justiça gratuita e você entrou com o processo e pagou, por exemplo, R$ 500 de custas processuais. Vamos imaginar que você pagou R$ 500 e nos finalmente você foi o vencedor do processo. Você saiu vencedor. O que o parágrafo 2º está querendo dizer é o seguinte: se você foi o vencedor do processo, além de você ganhar, né, o objeto principal do processo, aqueles R$ 500 que você antecipou das custas do processo, você também tem o direito de ser ressarcido. E quem é que vai ressarcir? A parte que perdeu. Então, quem perdeu o processo, além de tudo, tem que pagar as custas que o outro, porventura, tiver adiantado. Professor, mas se porventura o cidadão era, uma das partes era o beneficiário da justiça gratuita e não pagou nada, o que perder vai ter que ressarcir? Poxa, claro que não, pessoal. Não vai ter que ressarcir porque não houve nenhuma despesa. Vai ter que pagar o objeto principal, mas ressarcimento de custos não. Só se fala em ressarcimento de custos daquilo que efetivamente for pago. Certinho? Já o artigo 85, aí esse aqui, ó, esse aqui já está falando de honorário, Sebastião. Esse aqui sim. O artigo 85 diz o seguinte: a sentença condenará o vencido, ou seja, a parte perder, que o vencido, pessoal, pode ser o autor, pode ser o réu. Quando se entra com o processo, tanto o autor pode ganhar, como ele pode perder, tanto o réu pode ganhar, como também pode perder. Então, ó, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Olha que coisa legal. Isso aqui é o plus do advogado. O que quer dizer isso? Esse aqui, meninos, é o famoso chamado de honorário. Anotem esse nomezinho aí. Honorários de sucumbência. Esse é o nomezinho desse instituto. Honorários de sucumbência. Quando o juiz, quando ele for prolatar a sentença do processo, aquele que perdeu o processo tem a obrigação de pagar os honorários do advogado do outro. Por exemplo, João entra com ação contra Maria. Maria, ao final do processo, foi condenada pelo juiz e perdeu a causa. João foi o ganhador. Maria, além de pagar o que deve a João, também vai pagar ao advogado de João. Eu sou cheio, professor. Então, o advogado vai ganhar 2 vezes? Vai ganhar 2 vezes, sim. Vai ganhar 2 vezes. O advogado que for vencedor no processo. Né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei aí, era uma ação de indenização, João me contratou como advogado e disse: doutor, eu vou pagar ao senhor 30% do que eu receber. Está fechado? Eu disse: fechado. 30% do que você receber, você vai me pagar. Esses honorários se chamam de contratuais. Foi o meu contrato com o João. Ele veio no meu escritório, me contratou, disse que pagaria 30% do que ele ganhasse. A gente assinou um contrato, por isso que se chama de honorários contratuais. Terminou o processo, o juiz condenou Maria a pagar R$ 10.000 de indenização e vamos imaginar que o juiz também me deu aí ainda, mas condenou Maria a pagar mais 20% de honorário de sucumbência. Então, como é que vai ficar a coisa nos finalmente? João vai receber os 10 mil dele, né? Maria vai ter que pagar 10 mil a João e mais 20% por fora ao advogado de João, ou seja, Maria vai pagar 12 mil. E se João tiver pago adiantado as custas, Maria tem que pagar as custas também por fora, entendeu? Maria vai pagar os 10 mil de indenização, vai pagar as custas e ainda pode pagar até 20% ao advogado de João. Então, o que é que acontece? Quando o João receber, vai pagar os 30% que ele condenou ao advogado e o advogado vai receber mais 20% por fora de Maria. Esses honorários se chamam de
sucumbenciais. Professor, mas não pode haver uma compensação aí? De forma alguma. Os honorários sucumbenciais são autônomos. É um direito do advogado que ganha o processo. Não é direito da parte. Porque João poderia pensar, não, mas aí Maria vai pagar 12 mil, então eu vou ficar com os 12 mil e vou dar 30% ao senhor. Não é assim que funciona. João vai ficar com os 10 mil dele, paga 30% ao advogado, e Maria paga mais 2 mil por fora, né, que é 20%, paga 2 mil por fora, direto ao advogado. Foi o vencedor do processo. Professor, o advogado que perder, ganha o quê? Bem, ele vai ganhar o que ele contratou, o advogado de Maria, por exemplo. Maria contratou um advogado para fazer a defesa dela. Se Maria contratou o advogado dela por R$1.000 para fazer a defesa, Maria vai receber vai pagar os R$1.000 dele lá e fica resolvido a situação. Certinho? Ó, o que é que diz o parágrafo 2º? Então, o caput do artigo é bem claro. A sentença vai condenar quem perdeu a pagar os honorários do advogado que ganhou o processo, do advogado do outro, né? Da outra parte. O parágrafo 2º diz: os honorários serão fixados entre o mínimo de 10, o mínimo é 10, e o máximo de 20%. Então, o juiz ou dá 10, ou 15, ou 20% aí, né? Sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, se não for possível, sobre o valor atualizado do processo. Atendidos, aí, o que é que o juiz faz? Para dar mais ou dar menos? O grau do zelo do profissional, se o cara, né, cumpriu, não perdeu nenhum prazo, tudo bonitinho, né, fez umas petições perfeitas, sem erro e tal. O lugar da prestação do serviço, ou seja, se você é advogado aqui na Paraíba, mas foi contratado com um processo lá em São Paulo, por exemplo, então isso, né, gerou um tempo maior, porque o advogado teve que se deslocar para a audiência, então isso já aumenta mais a situação. A natureza e a importância da causa, né? Se é um processo mais complexo, ou se é uma coisa mais pequenininha ali, né? Um processo menos relevante, digamos assim, menos importante, menos trabalhoso para a justiça. E o inciso 4º diz o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Por exemplo, processo que se arrastou aí durante 4, 5, 6 anos na justiça. E o coitado do advogado lá, esperando, para ver se terminava o processo para receber o dinheiro dele. Então, o juiz vai levar em consideração aí todas essas situações para decidir quanto ele vai dar de honorários, que é entre 10% e 20%. Quem decide isso é o magistrado. E olha, do artigo 85, eu separei o parágrafo 2º e o parágrafo 17, porque eu achei muito interessante a leitura dele, só para vocês terem noção, que diz o seguinte, o 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. O que quer dizer isso? Olha, eu sou advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB. Se eu precisar entrar com qualquer ação que seja, eu não preciso contratar um advogado, porque eu tenho capacidade de ser parte, eu tenho capacidade processual e eu também eu reúno as 3 capacidades, que é a capacidade postulatória, que a gente falou em aulas passadas. A gente falou disso bem direitinho, quando a gente estava falando de condições da ação. Quando a gente falou de condições da ação, a gente falou disso bem direitinho. Então, ó, só um minutinho que apareceu uma tela aqui, cobriu tudo. Eu acho que é só avisando dos 10 minutos. Então, veja só. Os honorários, como eu possuo capacidade postulatória, se eu precisar entrar com um processo, eu não preciso contratar um advogado, porque eu tenho capacidade postulatória. Eu posso agir, eu posso atuar em minha própria causa. E
Esses honorários que a gente está falando aqui, ó, esses honorários de sucumbência, eles são devidos, inclusive, quando você atuar em sua própria causa. Por exemplo, vamos imaginar que fui eu que entrei com ação contra José. Eu entrei com ação de indenização contra José. Então, o juiz condenou José a pagar R$ 5.000 de indenização e mais 20% de honorários de sucumbência. Então, quanto é que eu vou receber? Eu vou receber os 5 de indenização e vou receber mais R$ 1.000 por fora de honorários de sucumbência. Eu mesmo sim vou receber, porque nesse caso, digamos assim, a confusão, a parte também é o advogado. Mas as verbas são distintas, são separadas. 5.000 é o principal e mais 1.000 de sucumbência. Né? Então, eu achei bem interessantezinho trazer esse parágrafo 17 para que fique bem, vocês fiquem atentos a essa situação, que vocês vão precisar disso lá na frente. Certinho, meninos? O artigo 86 diz: se cada litigante for, em parte, vencido e vencedor, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Professor, então, isso pode acontecer? Pode, sem problema nenhum. Por exemplo, você entra com ação de indenização por danos morais e danos materiais. E vamos imaginar que o juiz, no final do processo, julgou a ação parcialmente procedente e só condenou a pagar os danos materiais. O juiz entendeu que não havia de se falar em danos morais. Então, nesse caso, tanto o autor foi vencedor, como o réu também foi vencedor de uma parte. Ou seja, o autor só ganhou uma parte do que ele queria, que eram os danos materiais. E o réu não queria pagar nada, mas terminou sendo condenado aí nos danos materiais. Ou seja, mas ele ganhou aí pelo fato de não ter sido condenado a pagar danos morais. Então, se a causa for parcialmente procedente, o artigo 86 era bem claro. Ele diz que as despesas serão proporcionais entre cada um. Ou seja, as custas do processo, metade para cada um, por exemplo. Os honorários. Então, cada um vai pagar o seu, né? Ou seja, cada um vai pagar o advogado do outro na mesma proporção. Ou então, dependendo da proporcionalidade, pode ser que um pague mais e o outro pague menos. Mas o que o artigo está querendo dizer é que as despesas do processo serão rateadas proporcionalmente àquilo que ganhar e àquilo que cada um perder dentro do processo. O artigo 98 diz: a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Ou seja, quem for pobre na forma da lei pode requerer ao juiz que lhe seja concedidos os benefícios da justiça gratuita. Então, se o juiz conceder, se o juiz entender que a pessoa se enquadra aí na condição de justiça gratuita, o que é que acontece? Acontece que a parte não precisa pagar custas e, se porventura ele perdeu o processo, ele fica desobrigado, mesmo que seja condenado a pagar custas e honorários, ele fica dispensado de pagar as custas e dispensado de pagar os honorários. Mas, professor, vai ser dispensado de pagar o principal? De pagar o principal, não. Fica dispensado de pagar custas e de pagar honorários de sucumbência. E o artigo 99 diz: o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso terceiro no processo ou em grau de recurso. Ou seja, qualquer parte e a qualquer momento do processo, você pode pedir justiça gratuita. Lembrando, desde que você se enquadre nos termos da lei que diz que você pode ser beneficiário da justiça gratuita.
Alguma dúvida, meninos, por enquanto? Tranquilo, professor. Beleza, bora para frente. Dos procuradores. Procuradores são os advogados das partes. Artigo 103. Quando o processo civil diz: a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, para entrar com o processo, você tem que procurar um advogado regularmente inscrito na OAB. Parágrafo único. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal, que foi o que eu falei nesse instante, pessoal, né? Se eu sou advogado e eu estou regularmente inscrito na OAB, eu posso atuar em causa própria. Artigo 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Então, para você representar quem quer que seja dentro do processo, a parte do processo, seja autor, seja réu, o advogado ele tem que ter uma procuração. É obrigatória a procuração. Tem uma exceçãozinha aqui no final. Salvo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar um ato urgente. Ou seja, se for uma coisa urgente, urgentíssima aí, por exemplo, o cara foi num processo criminal, por exemplo, o cidadão foi preso, tem um processo aqui no Pernambuco, mas foi preso lá em São Paulo. Não tem como você ir lá em São Paulo urgente providenciar a assinatura da procuração do cara e você vai entrar com habeas corpus, por exemplo, vai entrar com pedido de liberdade provisória. Então, você pode, numa situação urgente, o advogado até pode fazer um pedidozinho, mas depois ele tem que justificar isso e depois ele vai ter que sim que juntar a procuração, porque é um instrumento obrigatório. É um instrumento obrigatório que o advogado tem que juntar dentro do processo, é a procuração. Porque a procuração é um instrumento que vai dizer que ele está, sim, autorizado pela parte a representar. É o mínimo que o advogado tem que saber, né? O artigo 105, ministro, fala da procuração e diz: a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte. Só um pequeno adendo aqui. As pessoas que forem iletradas, ou seja, as pessoas que não souberem assinar, a procuração tem que ser pública, certinho? Se a parte não souber assinar, a procuração tem que ser pública. Se ela souber assinar, pode ser particular e não tem problema nenhum. Então, a procuração habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Então, quando o cliente te passa a procuração, você pode praticar todos os atos do processo, exceto, ou seja, você vai agir em nome do teu cliente. Tudo que você fizer é como se fosse o teu cliente que está fazendo, exceto receber citação, confessar, reconhecer procedência do pedido, transigir, fazer acordo, desistir, renunciar a direito, receber ou dar quitação, fazer compromisso, assinar declaração de hipossuficiência, que é a declaração de pobreza, que deve constar de cláusula específica. Ou seja, o advogado pode fazer tudo pelo cliente, mas essas situações que estão grifadas aí no artigo, o advogado não pode. A não ser que tenha, olha, uma cláusula específica.